Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão HCI, o videocast do Hospital de Clínicas Ijuí. E hoje, para conversar conosco, o médico cirurgião especialista em cabeça e pescoço, Dr. Robledo Aliev, que está aqui para falar conosco sobre a campanha Julho Verde, que visa a conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Doutor, o que é a campanha Julho Verde? A que ela se destina? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, tudo bem, Marília? A campanha do Julho Verde, né, é mais uma campanha dentro desse rol de campanhas que envolvem sempre um mês e uma cor, né? Acho que a população já está se acostumando, né? Tem o câncer de mama, tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul na próstata, tem o câncer de pele, né? E o câncer de cabeça e pescoço não ficou de fora. Em 2014, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, numa reunião, um congresso em Nova York, aderiu a uma campanha, na verdade, que é mundial, né, sobre a prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Existe um dia mundial do câncer de cabeça e pescoço, né, destinado à conscientização e ações de preventivas, que é o 27 de julho. E desde 2014, né, se começou a se organizar, iniciou em 2015, essa questão da conscientização sobre a prevenção a esse tipo de câncer que tem uma relevância importante por acontecer numa região muito nobre, né, que é a região da face, né, da parte interna. Desde 2022, né, houve um reconhecimento oficial legal, né, então está na forma de lei, né, que o Julho Verde, então, é reconhecido como uma data oficial do governo, né? Então, essa campanha, basicamente, ela visa trazer visibilidade, né, para as doenças oncológicas que acontecem nesta região anatômica, cabeça e pescoço. É uma região que tem uma complexidade diferente, digamos assim, e as doenças ela tem uma vasta apresentação. Diferente, por exemplo, das campanhas de mama e próstata, que são de órgãos específicos, né? A campanha do Julho Verde, ela pega essa região inteira. Então, nós vamos ter diversos tipos de doença que acometem essa região anatômica. Pele, a boca, né? Muito prevalente no Brasil, por sinal, o câncer de boca, glândulas, tireoide, glândulas salivares, e aí vai. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer, o que é considerado, né, o câncer de cabeça e pescoço, e também como que se apresenta, né, quais são os sinais e os sintomas dessa doença. Perfeito. Então, a gente tem grupos de doenças. A gente poderia separar, quem sabe, né, por três grandes grupos, assim, de uma forma mais sistemática para o entendimento da população. Os cânceres de pele, que acontecem nessa região. O câncer de pele tem como fator de risco primordial a exposição ao sol e de conhecimento óbvio que a face e o pescoço são as regiões que ficam mais expostas. Você vê, a gente está agora no inverno, né, totalmente protegido aqui, as mãos de fora e o rosto e o pescoço acabam ainda assim se expondo, né? Então, a pele da face e do pescoço é a que mais se expõe e, por causa disso, tem uma incidência grande de câncer de pele. O câncer de pele, ele tem uma vantagem, né? Ele acontece na superfície e a gente consegue visualizar. Então, esse é um grande grupo. Nós, no Rio Grande do Sul, colonização europeia, lá atrás, muita gente de pele clara e também muita atividade voltada à questão da agricultura, então a exposição solar. Hoje é muito mais protegido do que era no passado, né? Mas a gente pega a nossa população aqui na faixa dos 60, 70 anos, eles trabalharam na lavoura numa época onde não tinha equipamentos com cabine fechada, exposição, nem conhecimento. Então, a gente tem muito câncer de pele aqui na nossa região, né? No Rio Grande do Sul, aqui na nossa região especificamente. Um outro grande grupo são os cânceres internos, assim, da garganta, que começa na boca, né? E aí vai para a região da faringe, desde a parte do esôfago até a parte de laringe e cordas vocais. Esses estão mais relacionados
Outros fatores de risco. Não é a exposição ao sol. Ali está mais relacionado a hábitos que não são saudáveis. Cigarro. Dois em principal, cigarro e ingesta crônica de bebida alcoólica. Né? Esse seria o segundo grande grupo, digamos assim. Né? E o terceiro grande grupo são os cânceres das glândulas. Nós temos nessa região, basicamente, dois grandes grupos de glândulas. Glândulas salivares, temos várias aqui no entorno da face, são glândulas que produzem saliva para a gente ter lá na boca. Então, tem câncer nessas glândulas também. E mais frequente é a da tireoide, famosa tireoide. A população toda conhece a tireoide. As glândulas salivares, eles nem todos conhecem. Então, a tireoide é uma glândulazinha que tem aqui na região mais baixa do pescoço e anterior. E a incidência do câncer de tireoide vem aumentando muito. Não há um fator de risco muito claro, mas há um público onde acontece com frequência, que são as mulheres. Então, esse seria o terceiro grande grupo, se a gente fosse fazer uma subdivisão assim, mais didática, assim, para entender as áreas que tem os cânceres de cabeça e pescoço. Por que as mulheres? Não há um dado muito claro de o porquê as mulheres. Né? A própria origem do câncer de tireoide, né, a gente sabe que tem exposição à radiação, né? Então, quem trabalha, por exemplo, né, em setores de imagem, em clínicas e hospitais, né, a gente sabe que é um fator de risco e existe toda uma proteção já muito bem organizada para isso. Né? Acidentes nucleares mundo afora, né, estão claramente associados ao aumento do risco do câncer de tireoide. Mas esse fator de risco, ou esses fatores, eles não são coisas que acometem a população em geral. Né? Então, não há assim, um porquê exatamente desse tipo de câncer estar até aumentando e sendo público feminino. Não, existem estudos, existem indícios até de coisas do dia a dia, contato com elementos químicos, mas isso não está assim, bem estabelecido. Tem uma questão genética familiar, né, de fator de risco, mas não é um câncer causado por fatores externos, como é o sol para a pele ou o cigarro e a bebida para o câncer de boca. Tá? E o público feminino também. Por que no público feminino não há assim, uma clareza exata? Certo. É uma constatação. Né? 4 vezes mais em mulheres. Estatístico 4 para 1, mais ou menos. Certo. O câncer de pele se apresenta através dos sintomas que vão aparecendo na pele, assim como o de tireoide. De garganta. O de garganta também, boca. São feridas e outros sintomas esses, a pele e boca, né, basicamente são lesões. Feridas. Isso. E aí, nesse caso da tireoide, como que a pessoa percebe que tem? Isso. Então, existem 2 situações mais frequentes, né? Uma é a percepção de aumento de volume na região onde está a tireoide. Então, a tireoide, se a gente for pegar aqui como referência a clavícula, aqui, né, a fúrcula external, esse ossinho que a gente tem na transição do pescoço com o tórax, mais ou menos uns 2 ou 3 dedos acima, bem na parte central está localizada a tireoide. Ela parece uma borboleta, ela abraça a traqueia. O câncer de tireoide frequentemente aparece como um nódulo, um crescimento. Tá? E aí a percepção que a pessoa vai ter é de uma bolinha que aparece aqui, e por estar preso na traqueia, essa bolinha tem uma característica específica. Ela sobe e desce na deglutição. Então, se a gente perceber um aumento de volume nessa posição central, que sobe e desce, isso é um nódulo de tireoide. É nódulo, então é câncer? Não, claro que não. Nódulo de tireoide é muito comum. 90% deles serão benignos. 10% apenas serão malignos. Mas a percepção do aumento de volume é uma das maneiras que o câncer se manifesta. Mais frequentemente ainda, o diagnóstico do câncer de tireoide acaba sendo de forma incidental. Um achado ocasional em exames por outros motivos. Então, o cardiologista, você vai lá fazer a consulta
de rotina no cardiologista, ele pede um exame de carótidas para avaliar a calcificação, né, uma pessoa de 50 anos, e na hora de fazer o exame, o ecografista vai passar lá o aparelhinho, ele dá uma olhada, né, até de praxe, acontece isso na tireoide, e ele vê um nódulo. Esse nódulo não apareceu, não é aparente muitas vezes, mas no exame ele aparece. Tá? Então, exames por outras motivações. Vai fazer uma tomografia por algum outro motivo, aparece o nódulo de tireoide. Então, essa é a causa que mais tem aumentado o mundo afora. Achado ocasional de pequenos nódulos. É o mais difícil do diagnóstico, né, dos três. De certa forma, sim, né? Porque ele demora um pouco mais para manifestar. Mas, por outro lado, ele é o mais favorável. E, via de regra, tem uma agressividade menor. Né? Os outros, eles podem ser um pouco mais complicados, principalmente os de boca e garganta. Certo. E se apresentando esses sintomas, como que a pessoa deve agir? Ela deve imediatamente procurar um médico? Isso. Eu falo muito no meu dia a dia de consultório, de prática clínica, que a gente tem que exercer o autocuidado e o autoconhecimento em relação ao nosso corpo. Né? Então, a gente tem que entender o que é o nosso normal, para quando anormal acontecer, a gente perceber e fazer alguma coisa. Né? Então, se você tem a tua pele lisa e aparece uma mancha estranha, uma ferida não usual, gente, é quase óbvio, né? Não é normal aquilo ali. Buscar um atendimento, buscar um entendimento do que está acontecendo, é super importante. Vale a mesma coisa para uma ferida na tua língua. Às vezes a gente se machuca, morde na alimentação, faz as famosas aftas. Ok, esse tipo de problema, ele é autolimitado e ele se resolve por si só. Né? Então você tem uma aftazinha lá por algum problema, um trauma local na alimentação, mordeu no dente, vai fazer uma feridinha, mas ela vai durar 7 dias, 10 dias. Feridas que não têm resolução automática, durem mais de 15, 20, 30 dias, tem que buscar, no mínimo, a avaliação inicial, né, com o seu médico de confiança, um médico que estiver acessível. Né? Não precisa procurar um cirurgião de cabeça e pescoço de imediato, claro que não. Né? Faça essa primeira triagem no médico que está perto de você, da sua rotina, do seu dia a dia, o clínico geral, o ginecologista, o cardiologista, né? O médico da unidade base de saúde, do posto de saúde. Faça essa primeira entrada no sistema, a primeira olhada, né? Para ter um filtro, para ver se é alguma coisa que deve ser mais investigada ou não. E depois o próprio sistema acaba direcionando o paciente para a gente, por exemplo, quando é casos positivos. Né? Essas campanhas, elas falam muito do diagnóstico precoce, né? Qual que é a importância do diagnóstico precoce no caso do câncer de cabeça e pescoço? Câncer em geral, né, a questão de você fazer o diagnóstico precoce é muito importante. No cabeça e pescoço não é diferente. Né? Eu falo muito no dia a dia do consultório. Você ter uma doença que tem 5 milímetros é muito mais fácil de ser resolvida do que uma que tem 5 centímetros. Né? Então, à medida que a doença vai progredindo, o câncer vai progredindo, biologicamente falando, ele vai se aprofundando nos tecidos e existe um risco, à medida que esse aprofundamento acontece, que ele vai ter contato com estruturas mais internas nossas. Né? Marcadamente, vasos linfáticos, vasos sanguíneos e nervos, tá? Mas principalmente os dois primeiros. Essas estruturas, na hora que estão infiltradas por essa doença, existe o risco das chamadas metástases. Que são as metástases? Quando uma célula do tumor adentra esses canais, esses vasos linfáticos ou sanguíneos, e o tumor pode liberar uma célulazinha dele, uma sementinha, né? Eu falo no dia a dia que são os filhotes. Esse tipo de situação não costuma acontecer de forma precoce. Demanda um certo tempo para isso. Então, se você age cedo, pega doenças pequenas antes dessa fase, você tem muito maior chance de controlar as doenças. Muito maior chance de curar as doenças.
praticamente todo câncer tem o potencial curativo, tem chance de ser curado. A fase onde você pega este problema que determina muitas vezes isso. Né? Você pegar uma doença pequenininha que não deu esse passo no caminho da disseminação, é muito mais simples de você resolver, né, do que uma doença grande onde isso já aconteceu. E outra questão que é muito importante em cabeça e pescoço são as sequelas. Então, quando eu tenho um câncer na língua, eu vou tirar um pedaço da língua para resolver, eu vou atrapalhar a função desse órgão. Se eu tiver um câncer de pele na pálpebra, por exemplo, e eu tiver que fazer uma remoção parcial dessa pálpebra, eu vou atrapalhar a função dessa estrutura. Então, às vezes, não é nem sobre curar, né, viver ou morrer, mas também sobre as questões funcionais. Eu trazer atrapalho no meu dia a dia. E ainda poderia falar mais, poderia falar de estética. Sim. Né? Você ter múltiplas cicatrizes, retrações, né, ficar com marcas mais evidentes. Né? Então, tudo isso acaba sendo mais fácil em doenças menores do que em doenças maiores. Certo. Doutor, falando agora em estatísticas, como que a procura por tratamento, por consultas mesmo, elas aumentaram ao longo desses anos, né, que está tendo essa campanha, e também a chance de cura, né, das pessoas que têm o câncer de cabeça e pescoço. Sim. Então, assim, ó, eu percebo, claro que a questão do Brasil é muito grande, existem muitas nuances regionais, né? Então, cuidado com a prevenção, com o diagnóstico precoce, o acesso a profissionais muda muito de um canto ao outro do nosso país. Tá? Dentro da nossa região aqui especificamente, né, do noroeste do Rio Grande do Sul, eu já estou aqui há 17 anos e para mim é muito claro que o nosso sistema regional, né, ele funciona, ele melhorou muito nesse período. Nós tínhamos lá atrás casos que chegavam até a gente muito mais avançados em volumetria do que hoje a gente percebe. Então a gente consegue perceber que o sistema está mais alerta, né, em relação a perceber alterações, a conseguir fazer com que as pessoas cheguem mais precocemente lá na ponta onde as coisas precisam acontecer. Estatisticamente, até trouxe uma colinha aqui, né? A nossa sociedade largou dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, né? Entre tireoide, cavidade oral e laringe, que também fala em pele, né? Pele tem um volumetria muito grande, né? Mas ele não impacta tanto em risco de morrer. Então, o câncer de pele, eles tiram um pouco da estatística. Mas para essas três estruturas, tireoide, cavidade oral, boca, né, e laringe, que é onde tem as cordas vocais, a gente tem uma estimativa desse ano de praticamente 40 mil novos casos no Brasil. E é interessante, olha, mulheres, 15 mil casos de câncer de tireoide. Já em homens, 2.500. É uma diferença grande. E no câncer bucal, é o inverso. Né? 10 mil, 11 mil casos novos casos de câncer de boca em homem e 4 mil em mulheres. E esse é pelo cuidado que a mulher tem mais com a saúde? Eu acho que é uma conjuntura de vários fatores. Né? Eu acho que essa questão do cuidado, sim, né? Falo muito no dia a dia da rotina do consultório que a mulher, desde cedo, sim, ela é doutrinada, levada, dá para usar várias palavras, né? Orientada a cuidar-se, a ir ao médico de forma precoce. E o mesmo não acontece entre o homem. Né? Então a mulher, quando começa lá a sua menstruação, ainda jovem, orientada no ginecologista e toda essa questão de prevenção primária, já vai entrando naturalmente na rotina da mulher. O homem não tem essa rotina. Então, eu acredito que um pouco seja decorrente disso. Outra questão, no câncer de boca especificamente, que a gente tem um público masculino mais consumidor do tabaco do que da mulher, via de regra. Né? E é o fator mais relevante assim, na origem, né, desse tipo de doença.
Então, acho que isso aí explica um pouco, assim, essa diferença, assim, entre esses dois públicos. Uma outra questão que eu queria lhe perguntar, sobre a questão do aumento do número de casos de jovens com a doença em razão do HPV. Sim, isso é uma coisa que mundialmente tem ficado claro, né? As pessoas falam sobre a epidemia do HPV, né? Então, isso é fato, né, constatado que tem aumentado, sim, as doenças de boca e orofaringe decorrentes do HPV, não decorrentes do cigarro ah, ou do álcool. E o público acometido, ele é um público que tem algumas diferenças, realmente, né? Ele é um público mais jovem em relação àquele do cigarro e do tabaco que tem uma idade um pouquinho mais avançada. Isso a gente tem constatado, sim, não é, assim, ainda do ponto de vista comparativo, nossos casos regionais aqui, a imensa maioria ainda são relacionadas a pessoas mais velhas com a questão do tabaco e do álcool, não tem nenhuma dúvida. Mas a gente tem percebido mais jovens, mulheres jovens, homens jovens que não têm relação, nunca fumaram, não têm o hábito de beber com regularidade, percebe-se um aumento, assim, de forma bem clara. Agora, falando um pouquinho sobre o nosso Centro de Alta Complexidade em Oncologia aqui do Hospital de Clínicas de Juiz, queria saber como que a nossa comunidade está servida, né, nessa especialidade que é o câncer de cabeça e pescoço. Se é amplo, é completo o serviço que é prestado ali e caso precise, né, que o senhor fale um pouquinho sobre isso. Ok. Então, o CACOM, né, do HCI, ele está aí servindo a sociedade regional há mais de 20 anos, né? A cabeça e pescoço, desde o seu princípio, ela funciona, né, dentro do CACOM. Antes de eu vir para Ijuí, eu sou filho da casa, filho da cidade, né, aqui em Juiense. Antes de eu vir para cá, passaram, acho que 2 colegas que não se fixaram aqui. E não conseguiram, então, desenvolver um trabalho continuado, né? Hoje são 17 anos que eu voltei aqui para a cidade, a gente conseguiu estabelecer assim, um serviço de fato, né, bastante consolidado, que atende toda uma região muito grande, e ele é um dos poucos serviços que existe de cabeça e pescoço no interior do Rio Grande do Sul. A gente pode falar assim que existem 5 ou 6, não tem nenhuma dúvida de que o nosso é o maior, né, do interior. Tá? Maior até do que Passo Fundo, como serviço, né, na verdade. Passo Fundo ou Santa Maria. O serviço de cabeça e pescoço do CACOM de Juiz, ele tem tudo que é necessário. Né? O que é necessário para tratar um câncer de cabeça e pescoço? São os 3 grandes eixos da oncologia. A parte cirúrgica, a parte de quimioterapia e a parte de radioterapia. Né? O nosso parque de radioterapia crescendo cada vez mais, não sei se não é o maior do interior. Né? Possivelmente que atenda ao Sistema Único de Saúde, eu acredito que sim, que seja o maior. Né? E, então, a gente tem tudo ali dentro para a gente ter um atendimento global, né, para o paciente que tiver o câncer de cabeça e pescoço. O serviço está bem estabelecido, ele é uma referência regional há bastante tempo. O nosso fluxo de pacientes ele só aumenta, né? Acredito que a gente presta um serviço com uma relevância social bastante grande, porque no nosso entorno aqui a gente não tem isso organizado em outro lugar. Né? Então, o nosso volume é muito grande. Perfeito. Doutor, para finalizar, então, eu quero que o senhor deixe um recado para quem está nos ouvindo e que precise, venha, né, porventura, precisar desse serviço. Deixe um recado, diga quando que é para procurar por esse serviço e também, né, que leve essa informação adiante, né? Ok. Então, gente, o câncer de cabeça e pescoço é um câncer que traz muitos problemas para o paciente no seu dia a dia.
atrapalha bastante a sua rotina, leva muita perda da qualidade de vida, né, por estar lidando numa região tão exposta e tão nobre, que envolve fala, envolve deglutição, né, tem muita questão de afastamento social e familiar dos pacientes que têm esse tipo de doença. Por outro lado, essa região anatômica, por ser tão exposta assim, ela também permite que a gente faça diagnóstico precoce. Então, é nosso papel exercer esse autocuidado, dar atenção para os sinais, né, de problema no corpo e buscar o atendimento o mais precoce possível quando você perceber alguma alteração física, uma ferida, uma lesão, nódulos. É nosso papel ter, né, o cuidado com o nosso corpo e buscar o atendimento de forma mais precoce possível. Facilita muito, né, o cuidado, facilita muito o resultado e a chance de você curar um câncer quando você faz o diagnóstico precoce. Então, a minha recomendação é essa: cuide-se, olhe-se, examine-se, sem exageros, sem ficar assim, afetado com isso, né? Não dá para exagerar, logicamente, mas exerça esse autocuidado. E em percebendo alguma coisa, procure seu médico de confiança, um médico que é mais perto de você, para que essa pessoa olhe e identifique algum sinal de alerta. Tá? Identificando o sinal de alerta, certamente essa sequência de investigação ela acaba naturalmente levando a um especialista que consiga dar atenção para isso e poder resolver as coisas de forma precoce, que é muito mais fácil. Muito obrigada, doutor. Obrigada pela sua participação e por toda a informação que trouxe aqui para a gente hoje. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Até mais.